Degustando Conversas. Oferecimento Paraíba de Prêmios. Olá, estamos conversando mais um Degustando Conversas. O programa de hoje tem um prato todo especial, um filé ao molho de café, e vamos falar um pouco sobre a Abrace, que é gerenciada por Luciano Lima. Olá, eu sou Túlio Maia e estou aqui para preparar para vocês um delicioso filé ao molho de café. Para isso nós vamos precisar de 400 gramas de filé mignon, 100 ml de café forte, 200 ml de vinho tinto, 2 colheres de chocolate em pó, meia xícara de creme de leite, alho, sal, pimenta do reino. Agora que nós já separamos os ingredientes, vamos cozinhar? Para darmos início ao nosso preparo, vou temperar primeiramente o nosso filé. Estou pegando uma peça de filé grossa, né, porque ele vai ser fatiado depois e dentro a gente quer que ele fique bem rosado. Primeiramente a gente tempera ele com alho. Vamos passar alho dos 4 lados, por todos os lados do nosso filé. Agora pimenta. Sal. Agora vamos pegar uma panela para que a gente dê uma selada no filé. No caso eu estou usando uma panela por causa da profundidade, porque na mesma panela que eu vou fazer a selagem desse filé, eu preciso fazer o molho também para que todo o sabor desse filé, que vai ficar um pouquinho grudadinho no fundo dessa panela, agregue ao molho também. Então preciso, nesse caso aqui, de uma panela e não uma frigideira. Vamos ligar o fogo, deixar a panela aquecer um pouco. Vamos usar só um fiozinho de azeite. Só mesmo, um pouco mesmo. Pronto. Um fiozinho de azeite. Vou pegar aqui uma pinça. Deixa aquecer bastante. Se você observar, o azeite ele vai se espalhando conforme vai aquecendo aqui. Vou pegar aqui meus protetores de dedinho, porque essas panelas de cerâmica elas são muito quentes. Eu vou dar uma espalhada no azeite, no fundo da panela. O que a gente vai fazer? A gente vai selar os 4 lados do filé para que ele se retenha um pouco de água. Vamos deixar ali e depois nós vamos preparar o molho e depois colocar esse filé no forno para que ele termine o seu cozimento. Vamos lá. O óleo o azeite está bem quente, a panela também. Vamos dar uma selada, vamos jogar um pouco esse alho aqui, porque inclusive vai agregando sabor ao nosso filé. Deixar ele dar uma selada nesse lado e depois vamos virar nos 4 lados para que ele fique com aquela crostinha. Vamos virar aqui o lado para que ele fique com a crostazinha em todos os lados. Você vai ver que ele vai ficar um pouquinho queimado, mas é necessário esse queimadinho, que é exatamente para criar uma crosta ao redor de todo esse filé, para que quando ele vá no forno ele mantenha toda a suculência e assim mantenha a maciez da carne também. Agora que nós já demos uma dourada no nosso filé, vamos deixá-lo aqui e vamos fazer um processo que é conhecido como deglaçagem, ou seja, eu vou colocar líquido aqui dentro para que a gente possa aproveitar esse sabor que está aqui no fundo. No caso aqui eu adicionei o vinho.
o café. Vamos baixar um pouco esse fogo, que agora ele vai ter que dar uma apurada, então a gente precisa que ele baixe um pouco. Esses movimentos que eu estou fazendo é exatamente para soltar aquela crostinha que ficou formada no fundo da panela. Chocolate em pó. É quase um cappuccino, né? Essa partezinha queimadinha a gente descarta, que só interessa o sabor e não o queimado, tá? Agora a gente vai colocar o creme de leite. Vou pegar uma espátula, uma colher aqui, pra gente ir... Agora a gente vai esperar ela dar uma apurada para continuarmos o nosso processo de cozimento. Inclusive, o vinho que foi colocado aqui foi um vinho seco, né? Você pode usar aquele vinho que você vai degustar, você tira uma taça dele. Pode ser aqueles vinhozinhos baratinho, também não há problema nenhum. Como também você pode usar o vinho culinário. Existem alguns vinhos culinários, tipo vinho madeira, que são vinhos específicos para culinária, mas qualquer tipo de vinho serve para essa finalidade aqui, para fazer esse molho, e ele vai ficar uma delícia. Agora que o nosso molho já está um pouco apurado, vamos colocar o nosso filé no forno, para que a gente possa dar continuidade ao andamento do nosso prato. Para isso eu vou pegar um refratário, colocar um pouco de azeite nele. Vamos colocar o nosso filé com toda a sua suculência. Eu vou pegar aqui uma conchinha que eu vou precisar regar o nosso filé com esse molho. Agora eu vou colocar no forno. Agora que o nosso filé foi para o forno, vamos assistir a um Degustando Drinks.
Degustando Conversas hoje recebe aqui uma pessoa que eu conheci há um certo tempo, né? Nós terminamos trabalhando junto e sei a sua trajetória de vida, a luta que tem pela causa, até porque dentro de casa, né, ele tem uma pessoa muito bacana e que representa muito para ele e que ele sempre lutou, assim como outros pais e outras mães, para que tivesse um tratamento médico mais justo, mais humano. E estou aqui com o Luciano Lima, que é um dos fundadores da Abrace, né, hoje é o gerente, e vocês do Degustando Conversa vão descobrir o que é a Abrace e qual a grande importância que tem hoje na vida de muitas famílias e na vida de muitas pessoas. Luciano, seja bem-vindo. Obrigado, Fábio. Estamos aqui no Degustando Conversa. Você já teve, Luciano, curiosidade, já teve do outro lado, nos ajudando, né? Nos ajudando e hoje está aqui. Luciano, fala um pouco o que é a Abrace. A Abrace é a Associação Brasileira Apoia Cannabis Esperança, né? Nós somos os pioneiros em cultivo e fabricação de medicamento, né? Amparado pela Justiça. Desde 2014, a gente, quando iniciou esse trabalho, foi justamente no tempo da epilepsia, no tempo que o canabidiol estava entrando dentro do Brasil. E eu consegui importar o CBD sem nenhuma burocracia. Se você quiser, pode falar da sua realidade, enfim, não tem... Sem nenhuma burocracia. Né? Eu sou pai de filho epiléptico, né? Você já chegou a fazer cirurgias e de um alto grau, não é isso? Exatamente. O grau dele foi tão intenso que ele tinha 150 crises. E dessas 150 crises, matou um lado do cérebro que foi ter que fazer uma cirurgia para fazer a retirada. E a única substância que a gente depositou a fé e foi certeira foi justamente no canabidiol. Ele tomava 7 alopáticos e as convulsões, mesmo assim, depois da cirurgia, voltavam as convulsões, ele não podia ter mais convulsão. E não tinha qualidade de vida nenhuma? Não, nenhuma. Trabalho, os avós ajudavam, então a mãe tem que trabalhar. A qualidade de vida, como eu digo, péssima. Porque toda a família é envolvida. E depois do CBD foi que realmente a gente viu que tinha que batalhar para aquilo. Porque depois que ele fez o uso, as crises cessaram. Então conseguiram importar a primeira vez, e existiam mães em João Pessoa que faziam essa importação clandestinamente. Mas só que a Anvisa descobriu e retriu esses produtos. Então foi quando eu conheci Cassiano Teixeira, que é também fundador da Abrace, hoje diretor executivo. Com você e tal. E a gente viu que havia uma necessidade maior de que existiam mais pais e mais mães que viviam a mesma situação que você. Exatamente. Aí foi quando a gente resolveu abrir a ONG, resolveu cultivar clandestinamente e atender essas pessoas. Luciano, nós estamos falando aqui da planta da maconha, conhecida por todo mundo da maconha, mas nós não estamos falando do consumo da maconha. Só para quem está aí nos assistindo, saber a diferença de uma coisa para outra coisa, né, e não misturar. Eu acho que muita gente, inclusive, olhava um pouco de lado, muitas vezes porque via como a droga, né? como algo que era ilícito, que ainda é ilícito, né? Tanto o consumo como mas que eu particularmente acho que a questão da droga não é uma questão somente de segurança pública, ou que não é uma questão de segurança pública, na verdade. Acho que a droga é uma questão muito mais de saúde pública, antes de qualquer coisa. O dependente químico, ele tem que ser tratado. Tem que ser visto como uma questão da saúde pública, porque é algo muito forte que não depende também somente dele. Ninguém vai achar, e a gente às vezes tem essa visão de que alguém vai deixar de ser dependente químico unicamente sem ter nenhuma ajuda, né, e principalmente sem ter ajuda dos órgãos públicos que são responsáveis pela saúde pública. Acho que a gente tem que separar uma coisa ou outra. Mas a questão do cannabis, que vocês trabalham diretamente com as substâncias que são tiradas da planta, da planta da maconha. Qual é a grande vantagem de usar isso e como é que vocês fazem esse processo de retirada da extração do agente químico? A planta em si é uma planta que ela requer muito cuidado. Não é uma planta como a gente vê aqui no polígono da maconha, como se fala, que é tratada, você joga uma semente e nasce um pé, né? Então são sementes europeias, são sementes que são plantas que são ricas na substância de THC e CBD. Então todas são tratadas dentro de uma estufa, indoor, fechada, entendeu? Então há um controle rigoroso de produção. Exatamente, de produção, né, da extração da substância. Né? Antes a gente não sabia como saber o que era rico em CBD e em THC. Né? Hoje a gente comprou uma máquina, tem um equipamento que ele nos aparenta sobre isso. Então ele pega, diz a quantidade de THC e de CBD, justamente para ter essa separação. Que são as duas substâncias. As duas substâncias que fazem com que... Eu costumo dizer que o CBD foi mais uma propaganda para poder entrar dentro do Brasil. Né?
que o THC, que é o princípio que se chama, que é o proibido, né? Ele é eficaz também na epilepsia, né? E neuroprotetor, entendeu? Não só na epilepsia, mas na esclerose múltipla, na esclerose lateral amiotrófica, na questão do Alzheimer, do Parkinson, né? Todos são tratados com THC, né? Então, o THC não pode ficar de lado. Muita gente bate nessa questão do THC, né? Hoje a Abraço, ela tem as duas substâncias. Não é à toa que o importado hoje, né? As indústrias importadas só tem o CBD. Né? E hoje já começaram também a fazer essa... Vocês hoje plantam, pegam a semente, semente europeia, vocês plantam num espaço em João Pessoa, isso, logicamente totalmente legalizado, totalmente regulamentado, tem um controle fiscal, isso muito grande, obviamente, como tem que ser, né? Depois disso, vocês fazem o quê? Um processo de destilação para tirar o componente químico, a substância, e transformar no óleo. É isso que você me diz em off. Exatamente. Ela vai para uma máquina chamada rota-vapor. Então ela fica ali a 75, 80 graus, né, girando em álcool a 90%. Esse álcool vai saindo e no finalzinho resta só a substância, né, que essa substância vai para a farmacêutica, né, ela faz a limpeza dessa substância, mede o princípio ativo que está lá dentro para começar a distribuir miligramagem. Existe para cada tipo de paciente? Eu acredito que sim. Vou fazer até uma pergunta, posso até ser uma pergunta retórica, óbvio. Mas para cada tipo de paciente, uma certa dosagem, é isso? Exatamente. Né? Então, mais concentrado ou menos concentrado, vai depender muito do estágio. Do estágio da doença. E também para pacientes terminais, né? Isso com uma dor crônica e incurável, que aí, no caso, também se aconselha... É o extrato bruto, né, que a gente fala, né? Então, a gente acha quase uma planta para que esse extrato surta o efeito no paciente. E o que é engraçado, eu vou falar por mim, né? Eu sou, né? Não deixei ainda minha existência terrena. E pretendo nem tão cedo. Mas eu passei por algumas situações na minha vida. Um foi um acidente de moto, que tive 54 fraturas, 27 parafusos e 2 placas, né? E isso me debilitou muito. E eu passei por um estágio de muita dor. E tomei muito remédio químico para passar a dor. Chegou um ponto que a morfina não me funcionava mais. Lógico que isso deixa uma sequela. Tanto é que eu tive que, de certo modo, passar por um processo de desintoxicação muito grande, porque eu estava me tornando viciado mesmo no medicamento, dependente químico, né? Porque o medicamento realmente, né, ele é muito forte, o que eu tomava na época, e eu sentia falta. Eu passei por uma crise de abstinência muito grande, né, em cima de uma cama. Logicamente eu estava todo fraturado, não tinha como correr ou tentar pegar a força, mas foram momentos muito fortes. A dependência da medicação orgânica é muito diferente dessa dependência para essa droga química? Como é esse processo? Sim, porque a cannabis em si ela é ansiolítica, né? O povo diz que essa questão de vício, então ela não tem essa questão de viciar você, né? E principalmente também a parte de toxicidade dela. A toxicação é uma das plantas que o nível de toxicação são muito baixo. Então, para você ter uma intoxicação por cannabis, você teria que injetar aí no mínimo 20 quilos de planta na sua veia. E a questão de dependência é raro. Não é à toa que hoje o que procura muito abraço são dependentes químicos fazendo uso do canabidiol para sair do químico. Então, e é bom a gente frisar, até por conta do horário que a gente tá falando aqui sobre a droga, o composto, sendo utilizado para tratamento médico. Esse tratamento médico, inclusive, rigoroso. Exatamente. Né? Um tratamento médico que tem que ter todo um laudo, tem que ter toda uma inscrição na Anvisa, né? O paciente tem que ter uma prescrição médica, né? Não é só o paciente ter o laudo, tem que ter o médico dizendo que aquilo ali ele orienta que tem a prescrição médica, né? Não pode ser um laudo qualquer, o médico inclusive passa por fiscalização por conta disso. Vocês tiveram também uma liminar, uma decisão judicial que foi favorável que vocês produzissem, hoje só vocês que produzem no Brasil? Somente. Nenhuma outra instituição. Quantos pacientes têm hoje tratados no Brasil diretamente com esse trabalho que vocês fazem? Hoje a Abraço chegou aos 1.100 pacientes. Né? Isso de diversas patologias, como eu disse. No início foi voltado mais para a epilepsia. Mas até hoje, porque era uma realidade que vocês vivenciavam. Hoje a maioria dos pacientes que a gente tem são epiléticos. Pacientes que estão crescendo muito são o autismo, né? A esclerose múltipla, e a fibromialgia, pacientes com fibromialgia de dor intensa, né? Hoje está uma procura maior do Alzheimer também, do Parkinson. Eu passei recentemente por uma crise de coluna, Luciano, que eu fiz uma cirurgia, né?
além de tudo que eu tinha de acúmulo de fraturas, de tudo isso, eu há cerca de 3 anos fui numa viagem, escorreguei num batente, 3 degraus, e por digamos assim, por um acaso do destino, eu caí com a coluna na quina de um degrau. E aquilo foi me agravando, eu cheguei realmente a dores também, que eu estava em cima da cadeira de roda, você lembra, sem conseguir me mexer, porque as dores eram grandes e assim, e tinha convulsões, inclusive. Porque estava em cima, a hernia em cima do nervo ciático muito forte, esticando, e eu só parei porque assim, eu fiz uma cirurgia para tirar, para fazer a reconstrução, graças a Deus sobrevivi bem àquilo. Mas eram dores que assim, a morfina que eu tomava Não surtia efeito. não surtia efeito. Porque é nervosa, né? Você está pegando toda seu nervo. Então eu estou dizendo isso, né? Imagine para alguém que tem isso e constantemente. Exatamente, né? Né? E que não tem cura, né? Porque aí você não você pode até, você ameniza os efeitos, não é isso? Exato. Né? Esses pacientes com dores, né, que chama fibromialgia, a maioria dos pacientes que chegam até a Brás, esses pacientes já fazem uso inalado, né? Uso recreativo justamente por conta da dor. E muitos não têm, não gostam de fumar, essas coisas. Isso. Depois que fazem o uso do óleo da Brás, né, eles voltam a ter a atividade dele normal. Então, não é uma coisa que você vai tomar e vai fazer efeito em 24 horas. Né? Mas em prazo você tem que uma semana, assim como com qualquer alopático, né? É um tratamento. Isso é um Exatamente. tratamento, você tem que cumprir Mas rigorosamente. mas as dores, todos os relatos de paciente que a gente tem em fibromialgia, as dores dentro de 15 dias elas estão sanando. Já Então, o diminuiu. sono, E você consegue conviver, né? Consegue. Porque eu acho que o grande problema, você passou por isso dentro de casa, né? O grande problema é ter qualidade de vida. Isso. Com certeza. O que importa é isso. Hoje o maior prazer que eu tenho de estar hoje na Brás é de você ver um paciente como chega na Brás, sequelado, a família sem esperança nenhuma de tratamento, e do nada chega, procura a gente fornece o medicamento, com 20 dias, 30 dias aquela mãe retorna com o filho sem convulsionar, né, com o pai podendo andar normalmente, falando o nome da filha, e isso é o mais gratificante. Porque é um retorno, ou seja... Exatamente. E de fato, assim, é um trabalho bacana esse que vocês fazem. Você me falou 1.200 pacientes, praticamente 1.100 pacientes praticamente no Brasil inteiro. Qual é hoje, assim, a Anvisa, existe dados de quantos pacientes no Brasil, se pudessem usar, se tivessem condições de usar, estariam usando esse tipo de medicação? Não, porque a Anvisa sempre ela fecha as portas para a gente, ela não tem diálogo. Né? A gente sempre procurou esse diálogo com a Anvisa e ela se nega a ter. Então, em questão de pacientes, a gente sabe que é uma quantidade imensa. A plataforma da gente, a gente chega a ficar lotado. E a gente justamente está trazendo o cultivo para Campina Grande, justamente para ver se a gente consegue atender, produzir mais e atender mais pessoas. 10 mil pacientes, porque já está no limite do país como o Brasil, imaginei 200 milhões de pessoas. Pois é. Então a procura é intensa. De vários, como eu disse como é um trabalho para ter qualidade de vida, não para ter cura, porque aí são duas coisas distintas, né? Então esse paciente praticamente ele vai ter até o fim da sua vida, vai terminar tendo que usar desse medicamento. Exatamente. Luciano, qual é o grande desafio que vocês têm enquanto Abrace? Preconceito, discriminação, né? O preconceito com a discriminação, a questão legal, né? ou na verdade a desinformação da população? Fábio, eu coloquei uma sinuca de bico aí, mas vamos pegar as 3 coisas aí, que vocês viveram, tá? O preconceito nunca acabou, né? Nunca vai acabar isso, tanto de planta como pessoa, raça, congênero. Mas a desinformação, né, das pessoas. A gente faz uma matéria como hoje aqui, pessoas vão assistir e raramente vão dizer, não sabia que existia. Né? A desinformação, para mim, ainda é o maior tabu. Né? Você trouxe aqui alguns brindes, né? Aqui a caneca da Abrace, né? Então tá, aqui a caneca da Abrace, tá? Muito bacana, eu acho que esse trabalho que vocês fazem. Esse material também está à venda para ajudar, como é? E também para conscientizar, né? Que as pessoas usem e saibam. Tá aqui a camisa, tá? Vou pegar aqui. Aqui o símbolo. Esse aí é um broche que a gente fez agora em homenagem aos 5 anos, né? Da Abrace. O broche da Abrace, com o símbolo da Abrace, logicamente que é a planta. Volto a dizer, ninguém está aqui, está defendendo o consumo sem ter com prescrição médica. Aqui está sendo apresentado o uso medicinal e com um controle rigoroso, tanto de cultivo, de plantação, como também de uso e de os pacientes que têm direito. É um trabalho extremamente sério, porque às vezes as pessoas
tendem a, muitas vezes quando não acreditam, ou quando quer desacreditar determinadas coisas, né? Quer distorcer. Então aqui ninguém está discutindo esse outro lado. Os recreativos, que se chama. Eu ainda tenho uma opinião pessoal que acho que a questão das drogas no Brasil tem que ser visto como saúde pública, mas a gente não está discutindo isso aqui. Está aqui a pulseira também, né? Que é um símbolo, e aqui o boné que eu vou levar para papai, né? Eu gosto de boné, né? Você bem conhece ele, Luciano. Chapéu. Vou levar um boné aqui para papai. Enfim, Luciano, muito obrigado pela participação aqui. Eu acho que o Degustando Conversas também tem esse papel importante da gente informar as pessoas e informar não só sobre gastronomia, até porque eu considero muito que gastronomia tem a ver muito com qualidade de vida. Né? Você é muito reflexo daquilo que você come, na verdade é isso. Com certeza. Né? Então, se a gente pode transformar, e a gente discute aqui muitos programas, de que se a gente pode trocar um tempero que é produzido industrialmente, né? Que muitas vezes por um produto mais natural, e você tem na natureza plantas que têm compostos, que têm aquilo que pode ser retirado para tratamento médico e de forma melhor e com qualidade de vida melhor, eu acho que não tem nem o que a gente discutir. Da mesma forma com gastronomia, a gente também tem que procurar alternativas que vocês consigam abranger mais, Luciano, isso, porque eu acho que tem muita gente que precisa e por ter passado por uma vida de muitas dores, de sofrimento por conta de saúde, eu sei muito bem naquele momento nosso, e eu consciente, né? Mas muitos pacientes sequer têm a possibilidade de estar consciente para querer isso, né? Mas eu consciente sabia o que era dor e o que eu estaria disposto para aliviar a minha dor momentânea e o quanto seria importante ali, porque você com dor, eu tenho certeza, se alguém em casa passa por alguma doença crônica que tem isso, com dor a gente não consegue nem raciocinar direito. Com certeza. Né? Mas é assim, eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui com você. Como você citou, já trabalhamos juntos. E é um prazer estar aqui sentado aqui. O seu programa, com certeza, sempre assisti. Sou um apreciador, sou seu fã, sempre foi. E que as pessoas tenham a consciência que tirar esse mundo, que a cannabis é uma coisa que é droga. Não é só feito, como você falou, você é aquele que come também. Então, é só uma substância que é retirada da planta. Então, as pessoas que se interessarem, que tiverem aí famílias ou parentes que necessitem de ajuda, só procurar abraço que a gente vai acolher de braços abertos. Tá fazendo uma analogia, está de braços abertos, né? Mas enfim, vamos tocando aqui o Degustando Conversas, né? E comendo aqui, batendo mais um papo com a Luciana aqui em off, e que vocês possam conhecer a Abrace e esse trabalho belíssimo que ela faz hoje por grandes pessoas que precisavam e que estavam lá sofrendo e que traz esse alento e essa qualidade de vida cada vez melhor, que eu acho que é o que todo mundo merece. E estamos chegando ao fim de mais um Degustando Conversas. Estamos encerrando o mês de abril e o mês de maio terá programas todos especiais para vocês. Mês de maio, mês das mães, mês das noivas. E se você quiser saber mais, siga, curta, compartilhe nossas redes sociais.